sobre escatologia, os últimos eventos. E vou deixar que ele se apresente melhor, de onde ele fala, qual o seu ministério. E, professor Jamilson, o senhor tem a palavra agora aí para o nosso grupo. Seu microfone está desligado. Pronto. Soldado de Deus, bom dia. Bom dia a todos. Deus nos abençoe. Primeiro, eu gostaria de falar do privilégio de estar entrando numa sala de oração. De fato, essa é uma jornada das mais indispensáveis para a igreja no momento atual em que passamos. Momento atual, eu me refiro às questões de tudo que vem acontecendo dentro, no contexto da igreja e fora da igreja. Se há um momento em que a igreja precisa orar, é este momento. Todos os tempos houve necessidade de a igreja estar em oração. Mas esse momento ele é sublime, porque nós estamos na reta final. Eu pelo menos creio que logo nós vamos encontrar Jesus vindo nas nuvens do céu. Amém? Todos, por favor, todos me ouvem? Ok, o áudio aí, imagem? Ok. Eu estava esses dias na Igreja Central de Brasília, na verdade, na divisão sul-americana, e ali eu estava junto com um pastor que ele faz parte talvez do maior movimento de oração nas madrugadas, que é da Sala 57. Creio que alguns de vocês devem participar, e aqueles que me ouvem eu incentivo a participar da Sala 57 quando não estiverem num programa local como este, porque de fato é um movimento que se tornou gigantesco no Brasil, fora do Brasil, o movimento da Sala 57 dirigido pelo pastor Wagner, que tem sido uma bênção. Meu nome é Jamilson, eu falo de Viana, lidero a igreja aqui em Viana, aqui no Maranhão. Eu sou formado em teologia e tenho mestrado em teologia, e sou professor, atuo pela área da educação no meu município, vivo aqui e viajando, né, dando palestra, dando cursos, palestras sobre eventos finais, escatologia, sobre família, e palestras do meu livro, né, o livro Buscai-me, que é um livro voltado para a oração. O livro Buscai-me em São Luís, várias igrejas têm, aqueles irmãos que estão em São Luís, várias igrejas têm esse livro e a gente tem divulgado aí pelo Brasil, afora, em várias regiões. É um livro que trata sumamente sobre a oração. Bom, irmão Michael, me fale sobre quanto tempo eu tenho. Meu irmão tem até às 6 horas. Ok. Um irmão aí postou, né, que tem um livro, Deus seja louvado, Deus seja louvado. O livro é uma bênção. Esses dias eu recebi uma informação de uma senhora no Adventista, lendo o livro, e eu fiquei muito feliz. Irmãos amados, o tempo do fim é um tempo que tem tanta coisa, tem tantas vicissitudes para tratarmos. E a gente precisa, como a gente tem tempo e a gente tem toda uma organização, a gente precisa estar em cada madrugada estudando um tema específico. Eu quero começar dizendo para vocês que eu selecionei o livro de Ezequiel no capítulo 7, versos 1 e 2, para iniciar nossa conversa. Ezequiel, aqueles que puderem nos acompanhar, capítulo 7, versos 1 e 2. O texto diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Essa é uma profecia do profeta Ezequiel, é um profeta exílico,
E ele fala sobre o fim. Embora o fim, a gente possa apresentar contexto de fato diferente do fim do que se aproxima à volta de Jesus, no entanto, este fim ele está no sentido amplo. A gente pode perceber por Ezequiel a respeito do contexto do capítulo 7, que o fim ele está no sentido genérico aqui. Nessa manhã eu vou usar, além da Bíblia, vou usar Ellen White, Eventos Finais, e vou usar Mensagens Escolhidas, de Ellen White também. Eu sou adventista que me considero raiz, portanto eu uso com muita frequência em minhas palestras, sem nenhum tipo de problema, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento e os livros de Ellen White. Em cada igreja que eu vou, em cada grupo que a gente participa, eu sempre incentivo. Eu vou usar a literatura da igreja, a literatura raiz, a literatura denominacional, devocional, a literatura escatológica ou sobre santuário. E Ellen White tem textos impressionantes sobre a questão do fim. Para essa manhã, eu intitulei As Razões da Demora. Uma das irmãs orou aí sobre a questão da volta de Jesus, mencionou a volta de Jesus, até que Jesus volte. Irmãos amados, é verdade que nós estamos num contexto de pandemia, num contexto de sinais escatológicos, sinais de Mateus 24, de Lucas 21, de Marcos 13, sinais que a gente pode contextualizar com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19. A gente tem uma série de situações em que para que Jesus Cristo volte. O cenário está montado. Se nós estivéssemos desenhando um quadro, nós podemos dizer que o quadro ele já está nos detalhes finais, onde tudo isto está se cumprindo. Analisando livros, analisando profecias, analisando movimentos evangélicos, que inclusive são um dos sinais religiosos, crescimento exorbitante de igrejas evangélicas, é um sinal da proximidade do retorno de Jesus. Mas aí fica a pergunta: quais as razões da demora? E eu gostaria de dizer que eu não estou aqui necessariamente preocupado com quando Jesus vai voltar. Não é essa a questão. É quando Jesus vai voltar. Nós somos advertidos, tanto por Paulo, quanto por Lucas em Atos, quanto a própria Ellen White, de que o tempo ele não é a coisa mais importante, e sim o preparo. No entanto, por que Jesus está demorando voltar? Essa é uma pergunta que muitas vezes eu já me fiz, e às vezes em simpósios, em seminários, irmãos tendem a perguntar: mas pastor, irmão, tal, professor, por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? E eu quero considerar com os irmãos algumas das razões por que Jesus ainda não voltou. São razões bíblicas e razões do espírito de profecia. Por que Jesus ainda não voltou? As razões da demora. Eu quero dizer, inicialmente, antes de apresentar alguns textos, que o Senhor já gostaria de ter voltado. O Senhor gostaria, eu estou vendo aqui na tela alguns nomes de Eliane, Silvia, Luiz, Luciana, Glória, Fábio. Jesus já gostaria que todos nós estivéssemos no céu. Vocês concordam? Concordam? Todos nós já deveríamos estar no céu. Se nós queremos ir para o céu, se Deus quer que nós tenhamos o mais breve possível de ir para o céu, por que nós ainda não estamos juntos? A promessa de João capítulo 14, eu virei outra vez, para que onde eu estou estejais vós também, é uma promessa que Jesus quer que nós estejamos juntos com ele. A promessa de a igreja se casar com um noivo. Ambos querem. Pelo rosto dos irmãos e pelos pedidos de oração, eu imagino que quase todos são casados ou já estiveram envolvidos num casamento. Quando estamos apaixonados, a gente se casa. A igreja
ela ficou nesse relacionamento com Jesus Cristo. Mas falta a consumação do ato, do casamento. Falta Jesus voltar e nós subirmos para o céu. Por que Jesus ainda não voltou? E aí eu tenho alguns textos a mencionar aqui, do Espírito de Profecia e alguns bíblicos. Eu gostaria de ler o seguinte. Alguém escreveu recentemente que nós estamos como peregrino nessa vida. Isso é possível pela presença do Espírito Santo para aquecer o nosso coração, mantermos-nos nessa peregrinação. Nós estamos como peregrino nessa vida. E há alguns hinos do Inário Adventista, que os irmãos devem lembrar, que fala sobre essa questão da nossa peregrinação. Estamos numa terra estranha. Somos como estrangeiros e estamos numa terra estranha, onde o nosso lar, de fato, não é aqui. O lar do povo de Deus não é aqui. As alegrias do povo de Deus não são essas que o mundo está apresentando. Não são os programas televisivos, não são os vários programas sociais que temos. Nossa casa, nossa terra não é aqui. Cada um de nós, irmãos, se nós já estamos com o reino de Deus dentro de nós já sentimos saudade do céu. O livro de Lucas, no capítulo 17, diz que o reino está dentro de nós. Quando Jesus estava no embate daquelas pessoas que geralmente lhe interrogavam, e as pessoas estavam perguntando, Senhor, mas cadê o reino? Nós queremos ver o reino. E Jesus disse assim, olha, o reino já está dentro de vocês. O reino de Deus já está dentro de nós. Está dentro do coração do Maico, está dentro do coração da Glória, está dentro do coração da Luciana, está dentro do coração de cada um convertido. O reino de Deus já está dentro do nosso coração. E aí nós sentimos vontade de ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. E se Jesus quer que estejamos no céu e nós também queremos ir para o céu, por que Jesus ainda não voltou, irmãos? É triste a situação da igreja, infelizmente. Para dizer para vocês por que Jesus ainda não voltou, é necessário a gente ver algumas coisas ao nosso lado. Há hoje diversos, e em diversos textos a gente menciona Ellen White, incontáveis o número de necessidades de frieza, de apatia, de mornidão que a gente vê nas igrejas, infelizmente. Na verdade, nós só estamos, enquanto instituição, crescendo. A Igreja Adventista ainda das igrejas históricas, a classificação das igrejas, normalmente, nós temos as igrejas históricas, as igrejas pentecostais, as igrejas de segunda onda, e a Igreja Adventista, enquanto igreja histórica, é uma das poucas que ainda cresce. Outras pararam de crescer. Ela ainda cresce, mas é pela misericórdia de Deus. Porque muitas vezes nós estamos numa apatia e numa frieza tão grande, espiritualmente, que falta o inflamado Espírito nos nossos cultos. Falta o fogo do Espírito Santo para aquecer o coração. Falta pessoas querendo se envolver nos programas espirituais, nos programas evangelísticos, nos programas de comunhão, de relacionamento, de missão. Falta a igreja estar numa necessidade gigante. Esse é um retrato que temos. A Igreja Adventista, você, nós precisamos urgentemente daquilo que Ellen White diz que é a maior necessidade da igreja, um reavivamento e uma reforma. Eu quero apresentar um texto de Ellen White, no livro Eventos Finais. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, ela diz assim, vi que o tempo para Jesus permanecer no Santíssimo estava quase terminando. E esse tempo podia durar apenas um pouquinho mais. Veja, a nossa igreja, ela surgiu a partir de todo aquele movimento de 1844, o movimento milerita, e a partir daí, irmãos, o que a gente tem? A igreja em crescimento, ela saiu das fronteiras dos Estados Unidos, aí vai para outros países. A gente tem a igreja hoje praticamente em todos os locais do mundo, praticamente, mas nós temos uma igreja em que ela cresceu institucionalizada e nós queremos que o crescimento espiritual acompanhe isto.
Nós não queremos apenas plantar um templo, nós precisamos plantar um edifício espiritualizado, nós precisamos de uma liderança espiritual. E aí Ellen White, quando ela fez essa citação, que Jesus Cristo estava perto de voltar, já naqueles dias. Tem um outro texto no livro Eventos Finais, na página 36 e 37, que Ellen White dá a entender que Jesus podia voltar nos dias dela. Por esse texto do Eventos Finais, por esse texto do Primeiros Escritos, mais tarde ela foi acusada, fala assim, Ellen White, por que Jesus ainda não voltou então? Desde o começo do teu ministério, você vem falando que Jesus pode voltar a qualquer hora, por que Jesus ainda não voltou? Aí ela teve que explicar as razões da fé. E eu gostaria de dizer para os irmãos que todos os grandes pregadores, todos os grandes homens do passado, profetas e apóstolos, eles estavam sim preocupados com o retorno de Jesus. Todos eles. E esperavam que Jesus voltasse naqueles dias. Não era de se estranhar que Ellen White também esperava Jesus naqueles dias. E ela diz assim, só um pouquinho mais, Jesus irá sair do lugar santíssimo, está na página 58 do livro Primeiros Escritos. E até hoje Jesus não voltou. Fica claro que Jesus deveria, na perspectiva profética bíblica e extra-bíblica, assim como vários pregadores não canônicos, esperavam que Jesus Cristo também tivesse voltado. A Bíblia diz assim, o tempo se abrevia. 1 Coríntios 7, 29. O tempo se abrevia. Romanos 13, o versículo 2, diz assim, vai alta a noite e vem chegando o dia. Todas as nossas profecias, aquele contexto mais específico da igreja adventista, Jesus saindo do santuário celestial, fechamento da porta da graça, derramamento das pragas, como é que vai estar os ímpios nesse período de praga, como é que vai ser o tempo de angústia, antes um pouquinho, toda essa questão derradeira da sacudidura, tudo isto esbarra na volta de Jesus. Então, o principal foco da igreja adventista deve ser a volta de Jesus, como é característica do próprio nome adventismo ou advento. Então, de 1844 para cá, nós já estamos com mais de 150 anos e Jesus ainda não voltou. Por que Jesus ainda não voltou? Eu gostaria de ler agora um texto. Ellen White diz assim, está no livro Evangelismo. Houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé, seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo, proclamando ao mundo, a obra se haveria completado. Cristo haveria de ter vindo antes disto e receber seu povo para lhes dar o galardão. Em vez disso, o que aconteceu com os crentes? Muitos crentes claudicaram sua fé e terminaram se opondo à verdade. Mas não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse retardada. Ellen White diz claramente que a vinda de Cristo está retardada. Mas não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo tivesse retardada. Então, Jesus Cristo quer voltar. E nessa manhã, o meu objetivo é despertar em nós, irmãos, esse sentimento da brevidade do retorno de Jesus. É necessário a gente estar voltando às pregações, aquelas pregações temáticas nos púlpitos da igreja. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. É necessário a gente estar falando isso. É verdade, irmão Fábio, o noivo está tardando. Já diz Mateus capítulo 25. Jesus está voltando, mas ele está tardando, não é por conta dele. Ele está tardando é por conta da igreja. A igreja, e aqui eu leio o texto, outro texto do livro Evangelismo, White diz assim, os israelitas culparam a Deus por ter que peregrinar 40 anos no deserto. Da mesma maneira, nós, os cristãos laodiceanos, corremos o risco de culpar a Deus pela demora da segunda vinda. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu nos filhos de Israel.
Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência do seu próprio procedimento errado. Então, Ellen White diz aqui, razões da demora. 1, procedimento errado. Em algum momento, nós estamos procedendo errado. Talvez enquanto pessoa, talvez enquanto instituição. Procedimento errado. Ela diz no livro 696 do livro Evangelismo. Procedimento errado. Uma outra coisa. Pecado da insubordinação. Não atentar para a realidade do que Deus quis para com Israel. O que Deus quis com Israel? E aqui ela está falando sobre que nós estamos dando volta no deserto. Você entende, irmão? Nós estamos dando volta no deserto. Não era para nós estarmos dando tantas voltas no deserto. Israel passou 40 anos, mas não era propósito de Deus que Israel ficasse 40 anos no deserto. Então, o senso de brevidade, de expectativa, de proximidade deve voltar a nós e temos o procedimento correto. Procedimento correto em relação à nossa adoração, procedimento correto à nossa liturgia, procedimento correto na missão da igreja, procedimento correto em tudo que se refere ao caminhar, à trajetória de Israel sair do Egito até entrar em Canaã celestial. Nós precisamos ter esse procedimento correto. Nós não temos que estar voltando a dar essas voltas no deserto todo. E por que Deus queria, Deus permitiu que o povo desse volta no deserto? Irmãos, Deus permitiu que Israel desse volta no deserto para que houvesse uma reforma. Se você analisar bem, existe um pastor, colega meu, o pastor Rui Degran, o pastor Rui Degran expõe isso numa monografia, que foi a conclusão de curso eu acho que foi do teológico dele. Ele encara isso como uma reforma, inclusive reforma de saúde. No caminhar lá no deserto era necessário ter reforma de saúde. O povo precisava mais confiar em Deus diante da dificuldade, diante do Mar Vermelho, diante da falta de água, diante do deserto. O povo precisava confiar mais em Deus. Por isso Deus nos permite dar a volta no deserto. Então o Velho Testamento é sempre uma analogia com o que de fato está acontecendo com a igreja no Novo Testamento. Então nós estamos dando volta no deserto, mas Deus gostaria que essa volta ela encurtasse. Mas nós não estamos aprendendo isso. Precisamos ir para a reforma de saúde. Eu não estou falando parar de comer A ou B. É tudo isso. É isso e mais. É isso e mais. Certo? Nós precisamos viver o ambiente, o contexto espiritual. Entender tudo isto e começar a pedir o que o povo do Novo Testamento pediu. Depois de passar os dias todos orando, Jesus ascendeu ao céu. Depois de 40 anos a sua ressurreição, passaram 10 dias orando, aconteceu o Pentecoste. E agora, irmãos, nós precisamos orar para que aconteça o segundo Pentecoste. Eu tenho passado nas igrejas por aí e tenho dito que é necessário a gente orar pelo segundo Pentecoste. É necessário a gente pedir a chuva serôdia, usufruirmos mais plenamente da chuva temporã e irmos para a chuva serôdia. O alto clamor. Eu vou falar esses dias com os irmãos sobre esse tempo do fim. Então, hoje é apresentar aos irmãos a razão da demora. E nós estamos dando volta no deserto. E aí, Ellen White, eu quero já começar aqui para os finalmente, dado o nosso tempo, ler um texto que Ellen White fala sobre os nossos pecados. Nosso pecado da indiferença, nosso pecado da falta de fé, da independência de Deus. Isso tem feito, esses são os nossos pecados, essas são as razões da demora. Mas ela lembra também, Jesus disse em Apocalipse 22, versículo 20, certamente cedo vem. Certamente cedo vem. E ainda Paulo diz aos Hebreus, capítulo 10, verso 37, porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Quando foi em 1888, aconteceu uma série de coisas desastrosas na igreja, e aí em 1888, Ellen White escreveu assim,
Ainda que desiludida, nossa fé não tem vacilado, nem temos nos voltado à perdição. A demora é aparente, porque no tempo designado, nosso Senhor virá. E nós, se formos fiéis, exclamaremos: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Amém? Irmãos amados, a razão, ou as razões da demora são várias. Indiferença do povo de Deus, Deus querendo nos limpar, e por isso nos permite darmos volta no deserto, porque ninguém, irmãos, ninguém vai chegar no céu com um caráter dúbio, um caráter que não seja cristão. Se o reino de Deus ainda não tiver sido implantado dentro de nós, nós não subiremos. Quem do céu perdeu, veio para cá, Satanás, as pessoas que tiverem as mesmas características não subirão. Portanto, é necessário a gente ir para esse momento de buscar a presença de Deus, pedir o derramamento do Espírito Santo. Eu quero terminar, queridos, pedir que você ore para que Deus possa enternecer seu coração, de modo que você renda a sua vida de maneira formal e incondicional. E também desejo que você, com a sua vida cheia da presença do Espírito Santo, no dia de hoje, você possa olhar no seu ambiente de serviço e dizer: Jesus está voltando. Não tenhamos medo de ter as digitais adventistas. Nossa igreja não nasceu em qualquer esquina por aí. Nossa igreja é um movimento profético. A Bíblia não tem como apresentar uma outra verdade. Não existe outra verdade. Essa igreja laodiceana, defeituosa, morna, é a igreja de Deus. Ela só precisa ser reavivada. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu desejo que nós sejamos um povo fiéis. Amém. Nós agradecemos muito pela abertura desse mês com o Senhor, assim, de maneira tão inspirada, né? A gente agradece a presença de todos. E eu tenho, inclusive, professor, um abraço de uma pessoa especial que me disse ser seu contemporâneo na faculdade e que agora é o nosso pastor distrital aqui, que é o pastor Dacimires Viana. Amém. Conheço Dacimires. Gente boa demais. Pastorzão. Foi meu contemporâneo na Bahia. Isso. Então, eu devolvo um abraço a esse guerreiro. Ok. O senhor pode nos dirigir agora nessa oração final, e depois da oração, eu vou pedir ao Joari Edson para fazer o nosso print. A gente sempre gosta de aqui pedir para as pessoas abrirem a câmera, ele faz um print, a gente coloca nos nossos grupos, a fim de continuar estimulando o pessoal a participar. Ok, vamos fazer a oração. Eu gostaria de dizer que na quinta-feira, não perca, na quinta-feira nós teremos um tema interessante, na perspectiva já de forma detalhada, chegando funil, estamos aí perto da volta de Jesus. Um abraço aos nossos irmãos, dizer que nós não vamos nos encontrar na próxima quinta-feira, mas todo dia é dia de oração. O joelho não tem férias, oração, o povo de Deus não tem férias, é todo dia, irmãos, até que Jesus volte. E não tem jeito, se a gente parar, a gente vai retardar mais a volta de Jesus. Eu tenho que orar hoje, daqui a pouco, fora do Meet, eu tenho que orar por minha família, por minha igreja local, pela igreja mundial. É esse o movimento, não tem jeito. Temos que orar de madrugada mesmo, levantar cedo, fazer nossos cultos, meditação, Bíblia a todo momento. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno e bom Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador, nosso Redentor. Obrigado pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, as Escrituras, os livros de Ellen White. Nós agradecemos pela participação dos irmãos nesse encontro virtual, mas o encontro contigo, Senhor, ele é real, ele é próximo, e nós queremos logo te encontrar nas nuvens dos céus. Senhor, esteja conosco, livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, e ajuda-nos a essas voltas no deserto estarem nos ensinando no processo de santificação, para muito em breve recebermos a glorificação quando tu voltares na nuvem do céu. Toma cada um desses que aqui estão em oração, nesse encontro virtual, e que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos familiares. Rogamos nos merecimentos de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém.